Quando você dorme em paz, Deus trabalha em silêncio preparando o amanhã que você não consegue controlar. A noite chega. O corpo se deita, mas a mente não descansa. O silêncio do quarto não silencia os pensamentos. Pelo contrário, parece amplificá-los. Quando tudo ao redor desacelera, aquilo que foi empurrado durante o dia começa a subir. Preocupações, medos, contas, decisões não tomadas, dores antigas que ganharam espaço no escuro. Muitas pessoas não estão cansadas apenas pelo dia que viveram. Estão cansadas pela vida que carregam. Há um tipo de cansaço que o sono não resolve. É o cansaço de tentar dar conta de tudo, de segurar responsabilidades que parecem maiores do que a própria força, de acordar todos os dias com esperança e se deitar todas as noites com a sensação de que nada mudou. O ano passa, os meses correm e a vida parece repetir o mesmo roteiro. Dorme-se exausto, acorda-se igual. E o coração começa a se perguntar, em silêncio, por que tantos anos terminam do mesmo jeito. Existe algo profundo acontecendo nesse momento noturno. O sono não é apenas o fim do dia. Ele é um portal silencioso, um espaço em que a mente consciente baixa a guarda e o controle afrouxa. É nesse ponto que aquilo que realmente governa a vida aparece. O que foi escondido pelo movimento do dia se revela na quietude da noite. Existe uma verdade pouco falada, mas poderosa. Deus trabalha naquilo que a mente entrega quando para de lutar. Enquanto a mente insiste em controlar, antecipar e vigiar, o descanso não se completa. Mas quando há entrega verdadeira, algo se organiza por dentro. Dormir não é desligar. Dormir é permitir. Napoleon Hill ensinava que o subconsciente se torna mais ativo quando a mente consciente silencia. É nesse estado que padrões são reforçados ou transformados. Joseph Murphy complementava dizendo que a mente, antes de dormir, aceita instruções sem resistência. Não como durante o dia, quando estamos cheios de defesas, justificativas e ruídos. A noite é um terreno fértil. O que é depositado ali cria raízes. Por isso, dormir não é um ato neutro. É um momento de programação interior. A forma como você adormece importa mais do que imagina. O que você carrega para a cama, a mente carrega para o futuro. Hoje, você não precisa entender tudo. Não precisa resolver nada agora. Apenas permitir. Permitir que essa consciência comece a tocar você sem esforço, sem luta. Às vezes, a maior transformação começa quando a mente para de tentar entender e o coração começa a descansar. Agora mesmo, eu peço que você pause este vídeo. Vá até a seção de comentários e escreva exatamente esta frase: eu permito que Deus organize meu 2026 enquanto eu descanso. Esse comentário não é um ritual vazio. Ele é um posicionamento interno consciente, um ato de entrega escrito. Quando você escreve, você registra uma decisão espiritual. Você sinaliza à sua mente que não precisa carregar tudo sozinha. Esse gesto simples funciona como um compromisso interno, alinhando fé, expectativa e descanso. Sem pressão, sem promessa, apenas direção. Quando a noite avança e tudo fica quieto, a mente noturna começa a revelar aquilo que o dia escondeu. Durante o dia, é fácil parecer forte. É fácil se distrair com tarefas, conversas e compromissos. Mas quando as luzes se apagam e o barulho some, algo aparece. A ansiedade surge, o coração acelera. A mente revisita cenários. Isso não acontece por acaso. A noite revela o verdadeiro estado da fé. Existe uma dor silenciosa nesse momento. O corpo tenta relaxar, mas a mente permanece em alerta, como se estivesse de plantão, como se baixar a guarda fosse perigoso. Esse é um bloqueio oculto muito comum, o medo de perder o controle. Muitas pessoas acreditam, mesmo sem perceber, que se relaxarem demais, algo dará errado. Como se o mundo dependesse exclusivamente da sua vigilância. Esse medo transforma o descanso em tensão. A cama vira palco de preocupações. O travesseiro vira tela de projeções negativas. A noite, que deveria restaurar, começa a desgastar. Aqui surge um erro espiritual pouco percebido.
Achar que fé é apenas pensamento diurno, algo que se pratica quando se está acordado, ativo, resolvendo, produzindo. Mas a fé verdadeira se manifesta quando não estamos fazendo nada, quando paramos de agir e começamos a confiar. A noite mostra em quem realmente confiamos. Se confiamos de verdade, o corpo solta. Se não confiamos, a mente vigia, tentando antecipar tudo, resolver tudo, prever tudo. Essa vigilância constante cobra um preço alto. O sono se fragmenta, a mente não aprofunda, o coração permanece em alerta e o descanso nunca se completa. Muitas pessoas levam preocupações para a cama sem perceber. Dizem para si mesmas que amanhã resolvem, mas não soltam hoje. O corpo deita, mas a mente continua trabalhando, revisitando conversas, repetindo decisões, criando problemas que ainda nem existem. A consequência prática é clara. O sono fica leve, a mente acorda confusa. O dia seguinte começa desorganizado. Existe uma relação direta entre descanso e clareza espiritual. Quem não descansa, reage. Quem não entrega, controla. Quem não confia, se esgota. Esse esgotamento não aparece de uma vez. Ele se acumula, noite após noite, ano após ano, criando a sensação de que a vida não avança. Napoleon Hill explicava que a repetição emocional cria realidade. Aquilo que você sente repetidamente, especialmente antes de dormir, se transforma em padrão. O subconsciente funciona como um solo fértil. Tudo o que é plantado ali cresce, mesmo que você não veja imediatamente. Alimentar medo antes de dormir é plantar medo para o amanhã. A última ideia da noite molda o primeiro impulso da manhã. Quem dorme preocupado, acorda defensivo. Quem dorme ansioso, acorda apressado. Quem dorme em entrega, acorda mais centrado. Isso não é misticismo, é funcionamento da mente. É por isso que tantas pessoas acordam cansadas, mesmo após horas de sono. O cansaço não veio do dia, veio da noite. Joseph Murphy ensinava que o subconsciente aceita instruções sem resistência antes do sono. Ele não questiona, ele registra e executa. Isso torna a noite um espaço sagrado de reorganização interior. Dormir pode se tornar um dos atos mais profundos de fé prática. Não porque você ignora os problemas, mas porque reconhece que não precisa carregar tudo sozinho. Mãos abertas dormem melhor do que punhos fechados. Entrega gera descanso, controle gera tensão. Existe um tempo para agir, e existe um tempo sagrado para descansar. A noite não foi criada para você resolver tudo, foi criada para você se alinhar. Não lutar contra o amanhã antes de ele amanhecer. Tudo isso ainda está preparando você, não para resolver a vida agora, mas para uma virada interna silenciosa, que começa quando você aprende a dormir com intenção, e não com preocupação. Quando a noite se aprofunda e o silêncio se torna mais denso, algo muito específico acontece dentro da mente humana. As distrações desaparecem, os papéis sociais caem, e sobra apenas aquilo que realmente ocupa o coração. É por isso que a mente noturna revela o verdadeiro estado da fé. Durante o dia, é possível parecer confiante. À noite, a verdade aparece sem maquiagem. A dor surge quando o corpo tenta descansar, mas a mente se recusa a desligar. Pensamentos aceleram, o coração bate mais forte, o futuro parece pesado. Não porque algo novo aconteceu, mas porque o silêncio deu espaço para o que já estava ali. Esse momento revela um bloqueio oculto muito comum: o medo de perder o controle. Existe uma crença silenciosa de que, se a pessoa relaxar demais, algo vai desmoronar. Como se vigiar fosse uma forma de proteção. Esse estado de vigilância constante transforma o descanso em tensão. A pessoa deita, mas não se entrega. Fecha os olhos, mas continua resolvendo problemas mentalmente. Isso não é excesso de responsabilidade. É falta de entrega. É o erro espiritual de achar que fé funciona apenas quando estamos acordados, fazendo, produzindo, insistindo. Como se confiar fosse apenas um discurso diurno. Mas a fé real se manifesta quando não estamos fazendo nada.
quando soltamos o controle. Quando permitimos que o corpo descanse sem que a mente fique de guarda. A noite revela em quem realmente confiamos. Se confiamos de verdade, o corpo relaxa. Se não confiamos, a mente vigia. Esse padrão cobra um preço alto. O sono se fragmenta. A mente não aprofunda. O descanso não restaura. A pessoa acorda cansada sem entender por quê. E esse cansaço começa a se repetir noite após noite, criando uma sensação de desgaste contínuo, mesmo em períodos em que, aparentemente, tudo está sob controle. Muitas pessoas cometem um erro invisível ao levar preocupações para a cama. Dizem a si mesmas que amanhã resolvem, mas não soltam hoje. O corpo se deita, mas a mente continua trabalhando, repassando conversas, reavaliando decisões, antecipando cenários negativos. Esse hábito cria uma consequência prática clara. O sono se torna leve, interrompido, e a clareza do dia seguinte fica comprometida. Existe uma relação direta entre descanso e clareza espiritual. Quem não descansa, reage. Quem não solta, controla. Quem não confia, se esgota. Esse esgotamento não acontece de uma vez. Ele se acumula lentamente. E com o tempo, a pessoa começa a sentir que está sempre cansada, mesmo quando dorme. Napoleon Hill explicava que a repetição emocional cria realidade. Não é apenas o que você pensa, mas o que você sente repetidamente, especialmente nos momentos em que a mente consciente está mais vulnerável. O subconsciente funciona como um solo fértil. Tudo o que é plantado ali cresce. Medo repetido vira padrão. Preocupação constante vira identidade. Alimentar medo antes de dormir é plantar medo para a manhã seguinte. A última ideia do dia molda o primeiro impulso do dia seguinte. Quem dorme preocupado, acorda defensivo. Quem dorme ansioso, acorda apressado. Quem dorme em entrega, acorda mais centrado. Isso explica por que tantas pessoas acordam cansadas, mesmo após horas de sono. O cansaço não veio do dia. Veio da noite mal vivida. Joseph Murphy ensinava que o subconsciente aceita instruções sem resistência antes do sono. Ele não questiona, ele registra e depois executa. Por isso, a mente noturna é tão poderosa. Ela não julga, ela absorve e transforma aquilo em padrão de comportamento. Existe um erro espiritual comum nesse ponto: confundir fé com controle. Muitas pessoas acreditam que confiar em Deus significa continuar preocupadas, mas orando, como se a oração justificasse a ansiedade. Mas confiar de verdade é soltar. É reconhecer que nem tudo pode ser resolvido agora. É aceitar que existe um tempo para agir e um tempo para descansar. Há uma analogia simples e profunda. Mãos abertas dormem melhor do que punhos fechados. Punhos fechados representam controle, tensão, resistência. Mãos abertas representam entrega, descanso, confiança. Dormir pode se tornar um ato de fé prática. Não porque você ignora os problemas, mas porque reconhece que não precisa carregar tudo sozinho. Existe uma história de fé que ilustra isso de forma clara. Um homem passava noites em claro, revisando mentalmente cada dívida, cada decisão, cada conversa difícil. Acreditava que vigiar era uma forma de se proteger. Até que uma noite, exausto, percebeu que sua vigilância não estava resolvendo nada, apenas o adoecendo. Naquela noite, pela primeira vez, decidiu entregar o que não podia controlar. Não com palavras longas, mas com silêncio. Dormiu profundamente. Acordou com os mesmos problemas, mas com uma mente mais clara para lidar com eles. Esse é um ponto importante. Entrega não elimina desafios, ela organiza o interior para enfrentá-los melhor. Deus age no silêncio, não no desespero. O desespero fala demais, insiste, repete, tenta convencer. O silêncio confia, escuta, permite. Muitas orações ansiosas nascem do medo de que, se não falarmos, nada acontecerá. Mas o silêncio é uma linguagem espiritual profunda. Quando falamos demais, escutamos pouco. Quando controlamos demais, confiamos pouco.
A noite foi criada para escutar, não para lutar. O descanso então deixa de ser fuga e passa a ser alinhamento. Não é sobre usar o sono para escapar da vida, mas para reorganizar a mente e o coração. Quem dorme sem alinhamento acorda sem direção. Quem descansa entregando acorda mais claro. A noite é um espaço de reorganização interior. Existe um princípio espiritual antigo que diz que Deus cria enquanto o homem dorme. Não porque o homem seja inútil, mas porque há momentos em que a ação precisa dar lugar à confiança. Lutar contra o amanhã antes de ele amanhecer apenas rouba a energia do presente. Tudo isso está preparando você para uma virada interna silenciosa. Não uma mudança barulhenta, não uma promessa grandiosa, mas um ajuste profundo na forma como você se relaciona com o descanso. Porque quando a noite muda, o dia muda. Quando o descanso se alinha, a vida começa a responder diferente. Ainda não é hora de resolver tudo. É hora de aprender a dormir com intenção, e não com preocupação. Quando entendemos que a noite é um território sensível da mente, começamos a perceber por que o subconsciente é chamado de solo onde o futuro é plantado. Tudo o que foi sentido, repetido e mantido emocionalmente antes do sono não desaparece ao amanhecer. Pelo contrário, cria raízes silenciosas. A maioria das pessoas acredita que o futuro é decidido pelas grandes escolhas do dia, mas ignora que ele começa a ser moldado naquilo que a mente absorve quando a consciência baixa a guarda. Napoleon Hill ensinava que não é o pensamento ocasional que cria a realidade, mas a repetição emocional. O que você sente com constância se transforma em padrão. E o momento mais poderoso dessa repetição é o estado que antecede o sono. Nesse ponto, a mente consciente está cansada, menos crítica, menos resistente. O subconsciente, por outro lado, está desperto, atento, pronto para registrar. Aqui surge um bloqueio inconsciente muito comum: alimentar medo antes de dormir. Não de forma deliberada, mas sutil. Repassar problemas, imaginar cenários negativos, antecipar perdas, reviver dores antigas. A pessoa deita dizendo que está apenas pensando, mas o corpo está sentindo. E o subconsciente não responde a palavras, responde a sentimentos. Quando o medo é alimentado repetidamente à noite, ele se torna familiar. E aquilo que se torna familiar passa a ser considerado normal. O subconsciente não distingue o que é real do que é ensaiado emocionalmente. Ele apenas registra e executa. Por isso, muitas pessoas acordam já tensas, já defensivas, já cansadas, sem que nada tenha acontecido ainda. A última ideia do dia molda o primeiro impulso da manhã. Esse é um princípio silencioso, mas poderoso. Quem dorme preocupado acorda em modo de defesa. Quem dorme ansioso acorda com pressa. Quem dorme em entrega acorda mais centrado. Isso não acontece por acaso. É programação interna. Joseph Murphy explicava que o subconsciente aceita instruções sem resistência antes do sono. Ele não questiona, não argumenta, não debate. Ele absorve. Por isso, aquilo que você permite ocupar a mente nesse momento se transforma em comando. E esse comando começa a se manifestar no comportamento, nas decisões e nas reações do dia seguinte. Muitas pessoas acreditam que estão apenas cansadas, mas, na verdade, estão programadas para o cansaço, programadas pela repetição de estados emocionais mal resolvidos antes de dormir. A noite, que poderia ser um espaço de reorganização, acaba se tornando um campo de reforço do caos interno. Existe um erro espiritual sutil nesse processo. Acreditar que basta orar antes de dormir, enquanto o coração permanece agitado. A oração, quando não é acompanhada de entrega, vira repetição ansiosa. Palavras são ditas, mas o corpo não solta. A mente pede, mas não confia. E o subconsciente recebe mais medo do que fé. Fé verdadeira não é quantidade de palavras, é qualidade de entrega. É o estado interno que acompanha a oração. Quando a oração termina e a mente continua preocupada, o comando que fica não é fé, é ansiedade. E o subconsciente executa aquilo que recebe
com mais intensidade emocional. Existe uma história simbólica que ajuda a entender isso. Um homem tinha o hábito de orar todas as noites pedindo proteção e provisão, mas logo após a oração, passava horas imaginando tudo o que poderia dar errado no dia seguinte. Ele acreditava que estava sendo prudente. Com o tempo, percebeu que vivia sempre tenso, sempre esperando problemas. Um dia, entendeu que suas palavras diziam fé, mas seu estado dizia medo. Naquela noite, orou menos e entregou mais. Dormiu em silêncio. E algo começou a mudar por dentro. Esse exemplo revela uma verdade simples. O subconsciente executa aquilo que recebe com fé, não aquilo que é apenas falado. Fé, nesse contexto, é estado. É postura interna. É coerência emocional. Por isso, a noite precisa ser ressignificada. Ela não é um intervalo passivo entre um dia e outro. É um espaço ativo de programação. Tudo o que é deixado sem vigilância consciente nesse momento se transforma em semente. E toda semente, cedo ou tarde, brota. Quando alguém dorme alimentando preocupação, está plantando preocupação. Quando dorme alimentando medo, está plantando medo. Quando dorme alimentando entrega, está plantando clareza. Não é imediato, não é mágico, mas é consistente. Existe também uma confusão comum entre pensar e sentir. Muitas pessoas acreditam que conseguem controlar o impacto da noite porque não estão pensando conscientemente em nada específico, mas o corpo sente, o peito aperta, a respiração encurta, o coração acelera. Esses sinais são linguagem do subconsciente e ele responde a essa linguagem com fidelidade. Por isso, aprender a encerrar o dia é tão importante quanto aprender a começar o dia. Encerrar não é revisar problemas, é soltar. É reconhecer que o que não foi resolvido hoje não precisa ser carregado para dentro do sono. Isso não é negligência, é sabedoria espiritual. Existe um princípio profundo aqui. A mente que insiste em controlar o futuro perde a capacidade de descansar no presente. E quem não descansa no presente não tem clareza para construir o futuro. A noite foi criada para quebrar esse ciclo. Quando você entende que o subconsciente é o solo onde o futuro é plantado, começa a tratar a noite com mais reverência. Não como medo, mas como responsabilidade. Não responsabilidade pesada, mas consciente. Você começa a perceber que não precisa lutar contra pensamentos, mas escolher o que vai alimentar. Que não precisa resolver tudo, mas decidir o que não vai levar para a cama. Que não precisa entender tudo, mas confiar o suficiente para descansar. Essa mudança é sutil, mas profunda, e ela prepara o terreno para o próximo entendimento. Fé não é vigília constante. Fé é entrega inteligente. E isso muda completamente a relação com o descanso. A partir daqui, começa a ficar claro que dormir bem não é apenas uma questão física, é espiritual, é mental, é emocional. E tudo isso começa a se alinhar quando você entende que a noite não é inimiga, é aliada. Estamos nos aproximando de um ponto essencial. Compreender que Deus age no silêncio, não no desespero. Que o descanso não é fuga, é alinhamento. E que dormir pode ser um dos maiores atos de confiança prática que existem. Existe um erro espiritual muito comum que atravessa gerações inteiras e quase nunca é questionado. A ideia de que fé significa vigília constante, como se confiar em Deus fosse permanecer alerta o tempo todo, pensando, antecipando, revisando, controlando. Muitas pessoas acreditam que se relaxarem demais, estarão sendo negligentes espiritualmente, como se dormir profundamente fosse sinal de descuido e não de confiança. Esse erro cria um paradoxo doloroso. A pessoa ora, mas não descansa. Acredita, mas não solta. Fala de fé, mas vive em estado de alerta permanente. E esse estado consome energia, rouba clareza e impede a reorganização interior que o descanso foi criado para oferecer. Fé verdadeira não é vigilância constante. Fé é entrega inteligente. É saber quando agir e quando soltar. É reconhecer que existe um limite para a ação humana e que ultrapassar esse limite não produz mais resultado,
apenas desgaste. A noite é o lembrete diário desse limite. Quando o corpo pede descanso, a alma também está pedindo entrega. Existe uma analogia simples e poderosa para isso. Mãos abertas dormem melhor do que punhos fechados. Punhos fechados representam controle, tensão, resistência. Mãos abertas representam confiança, aceitação, entrega. Quem dorme com punhos fechados passa a noite lutando contra pensamentos. Quem dorme com mãos abertas permite que o descanso cumpra seu papel. Dormir pode se tornar um ato de fé prática, não porque você ignora os problemas, mas porque reconhece que eles não precisam ser carregados para dentro do sono. Você não foge da realidade. Apenas respeita o tempo do descanso. Isso muda profundamente a relação com a noite. Muitas pessoas confundem fé com insistência. Acreditam que repetir pedidos ansiosamente é sinal de espiritualidade. Mas o desespero fala demais e escuta pouco. Ele repete, pressiona, tenta convencer. O silêncio, por outro lado, confia. O silêncio não é ausência de fé. É uma linguagem espiritual profunda. Existe uma dor emocional por trás das orações ansiosas. A dor de sentir que, se não fizer algo agora, tudo vai desmoronar. Essa dor nasce do medo, não da fé. E enquanto o medo governa o coração, o descanso não se completa. A pessoa até dorme, mas não repousa. Deus age no silêncio, não no desespero. Isso não significa que ele não escuta palavras. Significa que ele responde melhor ao coração que confia do que a mente que tenta controlar tudo. Quando a oração termina e o corpo continua tenso, o comando interno que permanece não é fé, é medo. O silêncio noturno não foi criado para punição, foi criado para reorganização. É no silêncio que a alma se alinha novamente. É quando o excesso de estímulo se dissolve, quando a mente desacelera, quando emoções encontram espaço para se acomodar. Existe um erro mental ligado a isso: usar o sono como fuga e não como alinhamento. Algumas pessoas dormem para escapar da vida, outras dormem para se alinhar com ela. A diferença está na intenção interna. Dormir sem alinhamento gera fuga, dormir com entrega gera clareza. Quando o sono é usado apenas como escape, a pessoa acorda sem direção. O descanso não organizou nada, apenas interrompeu temporariamente o cansaço. Quando o sono é usado como alinhamento, a pessoa acorda diferente. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a mente está mais clara para enfrentá-los. Existe uma consequência invisível em dormir sem alinhamento: acordar confuso, acordar reativo, acordar já cansado. Isso acontece porque a mente passou a noite em conflito. O corpo descansou parcialmente, mas o coração permaneceu em guerra. A integração entre descanso, fé e clareza é fundamental. Quem confia, descansa melhor. Quem descansa melhor, decide melhor. Quem decide melhor, constrói melhor. Não é uma cadeia mística, é uma sequência natural. Há uma imagem simbólica muito antiga que ajuda a compreender isso. A ideia de que Deus cria enquanto o homem dorme. Não porque o homem seja inútil, mas porque existe um momento em que a criação não depende mais do esforço humano. Depende de alinhamento, depende de entrega. Enquanto o homem insiste em vigiar tudo, ele impede que esse processo aconteça. Enquanto insiste em lutar contra o amanhã antes de ele amanhecer, ele rouba a energia do presente. A noite foi criada para interromper essa luta. Existe uma sabedoria profunda em aceitar que nem tudo pode ser resolvido agora. Isso não é desistência, é maturidade espiritual. É reconhecer que há um tempo para agir e um tempo para confiar. A fé que não descansa se transforma em ansiedade espiritualizada. Quando a pessoa aprende a descansar com entrega, algo muda internamente. O corpo solta, a respiração aprofunda, a mente desacelera, e nesse espaço, a reorganização começa, não de forma visível, mas real. Esse processo prepara o terreno para algo importante. A noite como espaço de reorganização interior. Não apenas descanso físico, mas rearranjo emocional e espiritual.
É ali que padrões começam a se desfazer, que pesos antigos perdem força, que novas disposições internas surgem. Existe um momento sutil em que a pessoa percebe que não precisa mais lutar contra tudo, que pode confiar sem abandonar responsabilidade, que pode descansar sem culpa. Esse momento marca uma virada interna silenciosa. Você não precisa forçar essa virada. Ela acontece quando a compreensão se aprofunda, quando a fé deixa de ser apenas discurso e se torna postura, quando dormir deixa de ser apenas necessidade física e passa a ser ato consciente de entrega. A noite, então, deixa de ser inimiga, deixa de ser palco de ansiedade e passa a ser aliada, um espaço seguro onde a mente baixa a guarda e o coração encontra descanso. Tudo isso está conduzindo para um ponto essencial: aprender a dormir com intenção, não com preocupação, não com medo, mas com confiança prática. Essa intenção não resolve tudo, mas alinha tudo. E quando a noite se alinha, o dia começa diferente. A vida começa a responder diferente. Não por mágica, mas por coerência interna. Existe uma diferença profunda entre usar o descanso como fuga e usar o descanso como alinhamento. Muitas pessoas dormem para escapar da vida. Fecham os olhos desejando que o dia acabe logo, esperando que o sono apague a angústia, a frustração, o peso acumulado. Mas quando o descanso é apenas fuga, ele não reorganiza nada. Ele apenas interrompe temporariamente o cansaço. E ao acordar, tudo continua no mesmo lugar. O erro mental aqui é sutil: usar o sono para fugir e não para alinhar. Quando alguém dorme tentando escapar, leva para a cama exatamente aquilo de que quer fugir. Pensamentos confusos, emoções desordenadas, medos não nomeados. O corpo até adormece, mas a mente continua agitada. O descanso acontece pela metade e a pessoa acorda sem direção. Essa é uma consequência invisível, mas muito comum. Acordar confuso, acordar reativo, acordar já cansado. Não porque dormiu pouco, mas porque dormiu desalinhado. O sono não cumpriu seu papel de reorganizar. Apenas suspendeu a exaustão por algumas horas. Quando o descanso é alinhamento, algo diferente acontece. Dormir deixa de ser um ato passivo e se torna um movimento interno consciente. Não no sentido de controlar o sono, mas de escolher o estado em que se entra nele. Escolher não lutar, escolher não resolver, escolher confiar. Esse alinhamento começa com uma decisão simples: reconhecer que o que não foi resolvido hoje não precisa ser carregado para dentro da noite. Isso não é irresponsabilidade, é sabedoria. É entender que existem problemas que se resolvem com ação e existem problemas que se resolvem com clareza. E clareza nasce do descanso. A integração entre descanso, fé e clareza é direta. Quem confia, descansa melhor. Quem descansa melhor, decide melhor. Quem decide melhor, constrói melhor. Não é uma sequência espiritualizada para parecer bonita. É uma cadeia prática de causa e efeito. Quando a mente descansa, ela deixa de reagir automaticamente. Ela observa melhor, avalia melhor, escolhe melhor. Isso se reflete em tudo: no trabalho, nas relações, nas decisões financeiras, na forma de lidar com desafios. O descanso alinhado protege o futuro. Existe uma imagem simbólica muito antiga que atravessa tradições espirituais: a ideia de que Deus cria enquanto o homem dorme. Não porque o homem seja inútil ou dispensável, mas porque existe um momento em que a criação não depende mais do esforço humano, depende de alinhamento interno, depende de confiança. Enquanto o homem insiste em vigiar tudo, ele bloqueia esse processo. Enquanto tenta controlar o amanhã antes de ele amanhecer, ele rouba a energia do presente. A noite foi criada para interromper essa tentativa constante de controle, para lembrar que a vida não depende apenas da força humana. Essa compreensão muda a relação com o descanso. Dormir deixa de ser apenas uma necessidade biológica e passa a ser um espaço de reorganização interior. Emoções se acomodam, pensamentos desaceleram, padrões começam a se desfazer. Não de forma visível, mas real. Existe uma virada interna silenciosa que acontece quando alguém entende isso.
A pessoa percebe que não precisa mais lutar contra tudo, que pode confiar sem abandonar responsabilidade, que pode descansar sem culpa. Esse momento não é barulhento, ele é sutil, mas profundo. A noite se transforma em um espaço seguro, não mais um palco de ansiedade, mas um ambiente de cuidado interior. A mente baixa a guarda, o coração se aquieta, e nesse espaço, algo começa a se reorganizar. É importante entender que esse alinhamento não acontece por perfeição. Ninguém consegue dormir totalmente entregue todas as noites. O que importa é a direção, a intenção, o movimento interno de não alimentar o caos antes de dormir. Existe uma diferença grande entre pensamentos que surgem e pensamentos que são alimentados. Pensamentos vão surgir, emoções vão aparecer. O alinhamento não exige ausência de pensamentos, mas escolha consciente de não se apegar a eles, de não entrar em luta, de não transformar cada preocupação em um filme inteiro. Dormir alinhado é permitir que os pensamentos passem sem que eles se tornem comandos. É reconhecer a preocupação e soltá-la. É confiar que aquilo que não pode ser resolvido agora encontrará outro tempo. Quando esse hábito começa a se formar, algo interessante acontece. A pessoa começa a acordar diferente, não necessariamente mais feliz, mas mais centrada, mais presente, menos reativa. Isso muda a forma como o dia é vivido. Existe uma ligação direta entre a qualidade do descanso e a clareza ao acordar. Quem dorme em conflito, acorda em conflito. Quem dorme em entrega, acorda com mais espaço interno. E espaço interno é um recurso valioso. Ele permite pensar antes de reagir, escolher antes de agir. Esse espaço protege a pessoa de decisões impulsivas, de palavras ditas no calor do momento, de escolhas feitas por medo. Tudo isso é construção de futuro. Pequenos ajustes internos geram grandes efeitos ao longo do tempo. A noite, então, deixa de ser apenas o fim do dia. Ela se torna o início de um novo ciclo interno, um ciclo em que a mente aprende a confiar, o corpo aprende a descansar e a fé aprende a se manifestar sem esforço. Esse entendimento prepara o terreno para algo ainda mais profundo. A noite como espaço de reorganização interior. Um lugar onde não se luta contra o amanhã, mas se prepara o interior para recebê-lo. Não se trata de resolver tudo antes de dormir. Trata-se de escolher não carregar tudo. Essa escolha simples muda a relação com o tempo, com a ansiedade e com a própria vida. A partir daqui começa a ficar claro que dormir com intenção é diferente de dormir com preocupação. A intenção alinha, a preocupação desgasta, a intenção confia, a preocupação vigia. E quando a intenção se torna hábito, a vida começa a responder de forma diferente. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a pessoa mudou a forma de se relacionar com eles. Estamos nos aproximando do momento de consolidar esse entendimento. A noite como espaço de reorganização interior, um lugar onde Deus trabalha no silêncio, onde o futuro começa a ser preparado sem barulho. Existe um ponto em que tudo começa a se consolidar de forma muito prática. Dormir com intenção, não com preocupação. Essa diferença parece pequena, mas muda completamente a qualidade do descanso e a forma como o dia seguinte começa. A maioria das pessoas deita carregando listas mentais, cenários futuros e diálogos imaginários. Não porque quer, mas porque nunca aprendeu a encerrar o dia internamente. Dormir com preocupação é levar o amanhã para a cama. Dormir com intenção é confiar o amanhã e permanecer no presente. A intenção não resolve tudo. Ela organiza. Ela cria um estado interno em que a mente não precisa lutar para descansar. É um gesto simples, mas profundamente transformador. Quando alguém dorme com preocupação, o corpo até adormece, mas a mente continua ativa em segundo plano. O sono acontece, mas não aprofunda. O descanso não restaura completamente. A pessoa acorda com a sensação de que dormiu, mas não descansou. Isso acontece porque o coração não se entregou. Dormir com intenção
não significa controlar pensamentos. Significa escolher não alimentá-los. Pensamentos vão surgir, emoções vão aparecer. O alinhamento está em não transformar cada pensamento em um problema a ser resolvido agora. É reconhecer e soltar, reconhecer e entregar. Existe uma aplicação prática simples aqui, sem resolver tudo ainda. Antes de dormir, a intenção precisa ser clara, não como uma lista de pedidos, mas como um estado interno. Algo como permitir que a mente desacelere, permitir que o corpo relaxe, permitir que aquilo que não pode ser resolvido agora encontre outro tempo. Essa intenção não precisa de palavras elaboradas, ela precisa de sinceridade. Muitas vezes, uma frase simples carregada de entrega tem mais efeito do que longas orações, cheias de ansiedade. O subconsciente responde mais ao sentimento do que à forma. Joseph Murphy ensinava que o subconsciente executa aquilo que recebe com fé. Fé, nesse contexto, é coerência emocional. É o estado interno que acompanha a intenção. Quando a intenção é calma, o subconsciente registra calma. Quando é confiança, registra confiança. Quando é medo disfarçado, registra medo. Por isso, dormir com intenção é escolher conscientemente o estado que você vai alimentar antes do sono. Não é negar preocupações, é decidir não carregá-las para dentro da noite. Isso exige maturidade espiritual, exige reconhecer limites, exige aceitar que nem tudo precisa ser resolvido agora. Existe uma história simbólica que ajuda a compreender isso. Um homem tinha o hábito de anotar tudo o que precisava resolver no dia seguinte antes de dormir. Acreditava que isso o ajudava a descansar, mas, na prática, apenas reforçava a ansiedade. Um dia, mudou o hábito. Em vez de anotar problemas, passou a escrever uma única frase. Algo pelo qual era grato naquele dia. Não para ignorar dificuldades, mas para encerrar o dia em um estado diferente. Com o tempo, percebeu que dormia melhor. Não porque os problemas sumiram, mas porque o coração não ia para a cama em guerra. Dormir com intenção cria um encerramento interno. Ele diz à mente que o dia terminou, que agora existe um espaço seguro para descanso. Sem esse encerramento, a mente continua em modo de resolução, e o sono perde qualidade. Esse encerramento não precisa ser ritualístico, não precisa ser longo, precisa ser consciente. Um momento em que você decide não continuar a conversa interna. Um momento em que aceita que fez o que pôde hoje e que o amanhã virá com novas possibilidades. Essa prática prepara algo muito importante. A virada interna, não uma mudança externa imediata, mas uma reorganização silenciosa. A pessoa começa a acordar com mais clareza, não necessariamente com respostas, mas com menos confusão, menos ruído, menos peso. Quando o descanso se torna alinhamento, o dia seguinte começa em outro ritmo. A mente não acorda já correndo, o corpo não desperta em alerta. Existe uma sensação sutil de espaço interno. Esse espaço permite escolhas melhores, reações mais calmas, decisões menos impulsivas. Esse é um ponto fundamental. A intenção noturna molda o comportamento matinal. Quem dorme em entrega acorda mais receptivo. Quem dorme em conflito acorda defensivo. Isso não é moral, é mecânica da mente. Napoleon Hill falava sobre a importância do estado mental predominante. Esse estado não nasce apenas durante o dia, ele é reforçado à noite. O que você alimenta antes de dormir se torna o tom do dia seguinte. Por isso, a noite é estratégica. Dormir com intenção também protege contra a autossabotagem. Muitas decisões ruins nascem do cansaço emocional, da mente sobrecarregada, do coração exausto. Quando o descanso é profundo, a clareza aumenta, e clareza evita erros caros. Existe algo libertador em perceber que você não precisa carregar tudo sozinho, que o descanso não é fraqueza, que confiar não é irresponsabilidade. Essa compreensão muda a relação com a fé. Ela deixa de ser esforço e se torna postura. A noite passa a ser vista como aliada, um espaço onde o controle é solto e a confiança é praticada, onde o futuro não é combatido,
mas entregue, onde a mente se prepara silenciosamente para um novo dia. Essa mudança não acontece de uma vez. Ela se constrói. Noites alinhadas começam a gerar manhãs diferentes. Manhãs diferentes geram decisões diferentes. Decisões diferentes constroem um futuro diferente. Não é exagero dizer que dormir com intenção pode mudar o rumo de um ano inteiro. Não porque algo mágico acontece durante o sono, mas porque a mente deixa de se sabotar repetidamente. O desgaste diminui, a clareza aumenta, a vida começa a responder. Tudo isso está preparando você para a integração final. Entender que Deus não abençoa o caos mantido conscientemente, que o alinhamento interno precede a manifestação externa, que o descanso é parte do processo de prosperidade. A noite não resolve tudo, mas ela prepara tudo. Quando você aprende a dormir com intenção, aprende também a viver com mais confiança. E isso muda tudo, pouco a pouco. Estamos prontos agora para integrar tudo o que foi revelado. Sono, fé, mente e direção em um único entendimento. Um entendimento que não promete atalhos, mas oferece segurança. Não promete ausência de desafios, mas oferece clareza para enfrentá-los. Chegamos ao ponto de integração. Tudo o que foi revelado até aqui converge para uma verdade simples, profunda e transformadora. A forma como você dorme influencia diretamente a forma como você vive. Sono, fé, mente e direção não são áreas separadas da vida. Elas formam um único sistema. Quando esse sistema está desalinhado, a vida entra em repetição. Quando ele se organiza, o futuro começa a responder. Deus não abençoa o caos mantido conscientemente. Não porque falte amor ou misericórdia, mas porque a ordem interior é o ambiente onde a bênção se manifesta. Quando a mente insiste em carregar tudo, quando o coração se recusa a soltar, quando o descanso é vivido em conflito, o espaço para a reorganização se fecha. A fé existe, mas não encontra lugar para agir. Dormir não é fugir da realidade. Dormir com intenção é entregar a chave. É reconhecer que você fez o que podia hoje e que o que não foi resolvido não precisa ser arrastado para dentro da noite. Essa entrega não é passividade, é maturidade espiritual, é confiar sem abandonar responsabilidade. Quando você entende isso, a noite deixa de ser um momento de ansiedade e passa a ser um espaço de alinhamento. A mente desacelera, o corpo solta, o coração encontra descanso. E nesse estado, algo profundo acontece. O comando interno muda. Bruce Lipton explica que o ambiente responde ao comando interno. Não porque o mundo obedeça a desejos, mas porque a forma como você interage com ele muda. Quando o interior se organiza, o exterior começa a se ajustar. As decisões se tornam mais conscientes. As reações diminuem. A clareza aumenta. Joseph Murphy complementa mostrando que o subconsciente executa aquilo que recebe com fé, não palavras vazias, mas estados internos coerentes. Quando você dorme em entrega, o subconsciente recebe confiança. Quando dorme em medo, recebe medo. Ele apenas executa, ele não julga. A metáfora final que resume tudo isso é simples e poderosa. Dormir como quem entrega a chave, não como quem foge. Quem foge leva o medo para a cama. Quem entrega deixa o peso na porta. Entregar a chave não significa abandonar a casa. Significa confiar que ela continuará de pé enquanto você descansa. Essa entrega prepara o dia seguinte. Não como garantia de que tudo dará certo, mas como certeza de que você estará mais inteiro para lidar com o que vier. Quando a noite é alinhada, a manhã começa diferente. A mente não acorda em guerra. O corpo não desperta em alerta. Existe espaço interno. Esse espaço muda tudo. Ele permite ouvir antes de reagir, pensar antes de decidir, escolher antes de agir. Ele protege você de decisões impulsivas, de palavras ditas no calor da emoção, de acordos feitos por medo. Isso também é prosperidade. Prosperidade emocional, espiritual e prática. Talvez você perceba agora que muitos anos passaram sem grandes mudanças, não por falta de esforço,
mas por excesso de carga interna. Você tentou resolver tudo acordado e levou tudo para a cama. Nunca descansou por inteiro, nunca soltou de verdade. E quem não solta, não se reorganiza. A boa notícia é que isso pode começar a mudar hoje. Não com promessas grandiosas, nem com rituais complexos, mas com um ajuste simples e profundo. Dormir com intenção. Entregar o que não pode ser resolvido agora. Confiar o que foge ao controle humano. Descansar como um ato de fé prática. Essa prática não elimina desafios, mas muda a forma como você os enfrenta. Ela não garante ausência de problemas, mas garante presença de clareza. E clareza é um dos maiores presentes que a fé pode oferecer. Quando você passa a dormir assim, algo se transforma lentamente. As noites ficam mais leves, as manhãs mais firmes, as decisões mais conscientes. A vida começa a responder não por mágica, mas por coerência interna. Deus honra a entrega mais do que o esforço desesperado. Honra a confiança mais do que a vigília ansiosa. Honra o descanso vivido com fé mais do que o controle disfarçado de responsabilidade. Que você leve daqui essa compreensão, que a noite pode ser um lugar seguro, que o sono pode ser um aliado, que descansar não é fraqueza, é sabedoria espiritual. Ao deitar hoje, você não precisa resolver tudo. Precisa apenas escolher em quem confiar. Essa escolha, repetida noite após noite, tem poder de reorganizar um ano inteiro. E talvez mais do que isso, uma vida inteira. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, compartilhe este vídeo com alguém que também tem dormido cansado da vida. Inscreva-se no canal para continuar recebendo ensinamentos baseados nos princípios de Napoleon Hill. Deixe seu like, ative o sininho e acompanhe os próximos conteúdos. Que você durma em paz, que acorde com clareza e que, passo a passo, veja como Deus pode abençoar o seu 2026 a partir de dentro.